Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus! Que Deus abençoe o seu dia, meu querido. Que o seu dia seja repleto de muitas bênçãos, vitórias, conquista. Que a presença de Deus esteja em todas elas. Ah, querido, eu profetizo bênçãos sem medida, sacudidas e transbordante na sua vida. Que aonde você tocar, que você venha prosperar e você venha dar fruto, meu querido. Quartou na presença do Senhor. É motivo de alegria estarmos na presença do Senhor. E cada dia que eu acordo, eu quero ser mais agradecida. Eu quero pedir menos e agradecer mais. Eu tenho aprendido muito na minha vida em ser muito grato. E Deus, querido, Ele abençoou muitas pessoas que têm um coração com gratidão. É necessário sermos gratos. Amém, meu querido? O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Abre a sua janela, a sua cortina, as suas portas, não só a física, mas também espiritual. Vamos convidar o Espírito Santo para fazer morada em nossa casa. Diga para Ele: bom dia, bom dia, bom dia, meu Espírito Santo. Pode entrar, a casa é tua, tu és bem-vindo neste lugar. Amém, meu querido? Toda vez que você abre a sua janela, abre a sua cortina e convida o Espírito Santo para entrar, ali é uma guerra no mundo espiritual, porque Satanás, ele não quer perder. Ele não quer perder, querido. E ele sabe que quando nós chamamos a presença de Deus para dentro do nosso lar, para dentro do nosso coração, da nossa vida, ali vai ter mudanças, ali vai ter transformação, cura, libertação. Ele não quer que sejamos libertos. Ele quer que nós continuamos escravos. Ele quer que continuamos dependente dele. Ele quer que nós continuamos na escravidão, na tristeza, na amargura. Ele quer que nós povoamos o inferno, que é o lugar para ele morar, querido. Por isso ele luta tanto para você não permanecer na presença de Deus. Ele luta tanto para você não orar, para você não ter a presença de Deus na sua vida. Por isso, querido, ali você vai ter que ganhar um mundo espiritual à força. É sim, pastor, à força, né? É querendo mesmo não querendo é orando, mesmo não querendo é buscando, mesmo não querendo jejuando, mesmo não querendo lendo a palavra do Senhor. É assim que você vai ganhar a guerra e as vitórias. As vitórias você vai ganhar é guerreando. Amém, meu querido? Vamos refletir na palavra do Senhor essa manhã. Glória a Deus, o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Por isso, querido, nós temos que se entregar mais. Amém? Não se esqueça, inscreva-se no canal, @Encontro com Jesus e Espírito Santo. Deixa ali o seu like, amém, querido? Vamos refletir na palavra do Senhor. E o tema hoje da nossa palavra é: não volte para trás. É muito forte esse tema, guarda aí. Não volte para trás. Arruma um caderninho devocional, querido. Escreve ali as palavras que você está aprendendo com essas palavras. Coloca as palavras-chave. O que esse canal está falando com você. Começa a colocar no caderno. Começa a estudar. Começa a colocar em prática aquilo que está falando aqui, né? Não volte para trás. É muito forte esse tema. E a palavra hoje está em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 1. E a palavra vai dizer assim para nós: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matará todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, querido, a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe aprouver. Se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um dele, né? Ela ia fazer a mesma coisa com Elias, o que ela fez com os profetas, né? Temendo, pois Elias levantou-se para salvar sua vida e foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Amém, meu querido, né? Satanás quer que você volte para trás, querido. Ele quer que você volte para trás, não volte para trás. E o primeiro instrumento de Satanás é o medo.
né? É o medo que ele coloca no nosso coração. E ali, querida, Jezabel era uma mulher, né, endemoniada, uma mulher, né, que servia a Satanás, uma mulher que fazia todas as vontades de Satanás, uma mulher que era usada em promiscuidade, era usada, né, para matar os profetas de Deus, né? Ela matou muitos profetas do Senhor. Era uma mulher endemoniada, uma mulher que tinha muitos sentimentos ruins dentro dela, uma mulher que ela fazia tudo que era mal perante ao Senhor, uma mulher que matava, roubava, uma mulher dissimulada, uma mulher que, né, desejava as coisas que não é dela. Essa era Jezabel. Jezabel era contendeira, cheia de confusão. Jezabel era uma mulher, querido, que ela levantava os deuses para as outras pessoas adorarem. Cada dia alimentava uns deuses diferentes, né? Era uma mulher que o diabo usava na sexualidade. O diabo usava ela em todas as maneiras que você possa imaginar. Jezabel era usada. E ali ela começou a perseguir Elias. Por que ela começou a perseguir Elias? Porque Elias tinha um propósito, né? E toda vez que você tiver um propósito, querido, o diabo ele vai querer te enfrentar. O diabo vai querer te paralisar. O diabo vai fazer com que você pare. Vai colocar medo em você, vai fazer com que você amedronte diante dele. Mas eu quero te dizer essa manhã, não volte para trás. Vá com medo a si mesmo. Está com medo? Continue andando. Está com medo? Continue marchando. Porque a ordem de Deus é para você continuar marchando. A ordem de Deus não é para você olhar para Satanás e nem para olhar para quem levantou, né, ali para ser de Satanás para destruir a sua vida. Não olhe para essas pessoas. E ali Elias, ele temeu, né? O erro de Elias ali foi temer Jezabel, né? Ele era um homem, né, que tinha muita fé, um homem usado muita fé. Mas quando ele olhou para Jezabel, vendo todas essas características usadas pelo demônio, ele temeu a Jezabel. E ali ele até fugiu, né? Porque ele ficou com medo, porque ela ameaçou em matar ele também, né? E ali, querido, Elias, ele estava debaixo de uma palavra de Deus. Elias estava debaixo de um Deus todo-poderoso, mas Elias temeu. E quantas das vezes nós tememos, mesmo sabendo que estamos debaixo de uma palavra do Senhor, debaixo de um propósito do Senhor. E ali, querida, ele estremeceu. E quantas das vezes eu e você estremece, querido? Você não pode se afogar diante, né, de um demônio que se levanta contra a sua vida, sabendo quem é Deus na sua vida. E sabe qual é o interessante, querido? Que Satanás, ele sabe qual medo você tem. Ele sonda o seu coração. Ele não pode sondar o seu coração, mas ele pode sondar o seu comportamento. E ele sabe quando você é amedrontado, ele sabe quando você tem medo. E sabe o que impede as pessoas de alavancar diante do propósito? É a presença de Deus. Você vai alavancar olhando para o Senhor, orando com firmeza, buscando a presença de Deus com firmeza e não olhando para Satanás. E muitas das vezes nós perdemos o foco em Deus e nós focamos no que Satanás está fazendo. E toda vez que Deus vai colocar um sonho dentro de você, toda vez que Deus vai colocar um propósito para você, você pode ter certeza que o diabo também vai lutar contra esse propósito. Mas, querido, você não pode olhar para o que Satanás está fazendo, quem é ele. É o Exu Caveira, é o Exu da morte, é o Exu isso, um Exu aquilo, é a pomba gira, é o preto velho. Querido, não. Olhe para um Deus todo poderoso, um Deus maravilhoso que criou o céu e a terra, e todo o poder está nas mãos dele. E você tem que olhar para esse Deus que vai alavancar e vai tirar você do lugar. Se você deixar o medo te amedrontar, o medo te colocar numa gaiola, esse medo vai te aprisionar, esse medo vai fazer você parar, esse medo vai fazer você voltar para trás, esse medo vai fazer você, querido, procrastinar. E aconteceu isso com Elias por causa do medo. Sabe, querido, tem muitas pessoas que já era para estar alavancada. Tem muitas pessoas que era para estar bem financeiramente. Tem muitas pessoas que o Senhor colocou sonhos no coração deles, né? Sonhos que você nem imagina, né? Muitas pessoas com dons maravilhosos, dom de vender, dom de empreender, dom de ser curado, né? Mas ali não consegue. Sabe por quê? Porque coloca o medo em primeiro lugar. Não sei se vai dar certo. Eu tava querendo abrir uma padaria, mas nossa, eu acho que não vou conseguir não, sou muito pequena. Eu vim lá no norte, eu vim da roça. Eu não sei fazer isso não, acho que não vou conseguir fazer isso não. Eu acho que não vou conseguir fazer. Não, eu não posso ser curada não, porque câncer não tem cura não. A medicina fala que não tem cura. A medicina fala que é um processo. Não, isso não cura não. O diabetes? Não cura não, que isso? A medicina fala que não tem cura, sendo que o nosso Deus, ele realizou vários milagres na Bíblia. Mas para isso nós precisamos tirar o medo. Para isso, querido, nós precisamos parar de deixar o medo nos parar. Nós temos que
que deixar para trás o que Satanás tem te ameaçado, porque Satanás ameaça você todos os dias. Todos os dias que você coloca o joelho no chão, ele vai te ameaçar. Você não vai orar hoje. Eu vou colocar um monte de coisas na sua vida para você não orar. Eu vou levantar uma Jezabel na sua vida. Eu vou levantar um demônio para não deixar você orar. Eu vou levantar algo tão grande, mas tão grande que você não vai conseguir. Aí você tem que dizer para ele assim: pois eu levanto algo tão grande na minha vida, que é o Pai, que é o Filho, que é o Espírito Santo, e eu vou alavancar, eu vou prosseguir, eu vou conseguir, porque eu posso naquele que me fortalece, aquele que me instruiu, que é o nosso Deus, querido. Eu também já fui uma pessoa amedrontada por Satanás. Satanás já levantou vários Baal na minha vida, Satanás já levantou Jezabéis na minha vida, Satanás já levantou várias pessoas contra a minha vida, e mesmo assim eu alavanquei. Se eu fosse olhar para essa Jezabel, se eu fosse olhar para os demônios que o diabo tinha levantado contra a minha vida, eu estava paralisada. Mas eu não paralisei, querido, porque eu não olhei para o meu medo, eu olhei para o tamanho do meu Deus, né? E muitas das vezes nós perdemos o foco quando nós paramos de olhar para o nosso Deus. Satanás, ele quer te colocar numa gaiola, ele quer te aprisionar na religiosidade, né? Que você não pode sair daquele sistema, que você não pode fazer, você não pode orar, você não pode buscar Deus, porque você não é um pastor, você não é um apóstolo, você não é, né, uma profetisa. Querido, o véu se rasgou, e quando o véu se rasgou, o acesso foi liberado para mim e para você, e o acesso do céu é liberado para mim e para você. Não deixa o medo te paralisar. Mostra pro medo qual é o tamanho do seu Deus, né? Elias devia ter mostrado para Jezabel qual que é o tamanho do Deus dela, do Deus dele. Ele devia ter mostrado para ela. E ali ele amedrontou e ele fugiu. Mas Deus estava lá com ele. Deus estava mostrando: ei, Elias, para de temer. Eu posso como essa mulher. Eu vou mostrar para ela quem eu sou. Porque toda vez que Deus te dá, querido, uma missão, você pode ter certeza que ele vai estar em todas elas. Você pode ter certeza que ele vai estar no controle de todas elas. Por isso, não teme o que a Jezabel, o que o demônio está fazendo com você. Não deixa ele te aprisionar. Não deixa ele te trancar numa gaiola. Porque você nasceu para ser livre. O véu se rasgou. Nós somos livres perante ao Senhor. Comece, querida, a olhar para o nosso Deus. Comece a tirar o medo do teu coração. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Mas você vá. Não deixa o medo te paralisar. Porque o medo vai te colocar no lugar de aprisionamento. Ele vai te trancar numa gaiola fechada. E você não vai saber mais voar. Por isso, peça ao Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, guia o meu coração. Guia o meu ser. Guia os meus pensamentos. Guia os meus passos. Que eu não venha fazer a minha vontade, que eu venha fazer a vontade do Senhor. Me dê sabedoria, entendimento em tipo 3 na tua presença, porque eu quero vencer esse medo. Esse medo não vai me paralisar, esse medo não vai me trancar numa gaiola, porque eu sei o tamanho do meu Deus. Tudo posso naquele que me fortalece, porque o meu Deus está no comando da minha vida. O meu Deus está no comando da minha história. O meu propósito veio do coração do Senhor, papai. Me sustenta, me dê ousadia para vencer esse medo. Me dê ousadia contra esses demônios que levantaram contra a minha vida, porque eles não vão ganhar essa luta, porque essa luta eu vou vencer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, querido. Aleluia.